Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro, né? A gente vai estar trabalhando aqui com o pessoal da 204 aqui, curso de Comércio Exterior. Nós vamos estar trabalhando aqui sobre a disciplina de Direito de Navegação e Legislação Aduaneira. Especificamente, hoje a gente vai estar falando sobre Capitania dos Portos, né? É um assunto muito importante, muito interessante, né? E que a gente tem, inclusive, a gente tem aqui uma história muito interessante em relação à Capitania dos Portos no Brasil, né? Ela tem todo um histórico, né? Capitania dos Portos, tem todo um histórico, ela não surgiu de uma hora para outra, não, tá, gente? E deixa eu só organizar isso aqui. Pronto. Okay. Tá bom. Então, a Capitania dos Portos, a criação delas ocorreram aqui no ano de 1845, né? Quando o imperador, através do decreto 358 de 14 de agosto, né, daquele mesmo ano, né, ele autorizou o governo a estabelecer uma capitania dos portos, né, em cada província marítima do império, né. Em consequência desse citado decreto, né, surgiu o primeiro regulamento para as capitanias dos portos, né. Nós temos aqui o primeiro regulamento da capitania dos portos, né, com a rúbrica de Sua Majestade Imperador Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque, né? Atualmente as capitanias elas são subordinadas às delegacias e agências, tem um propósito aqui também de contribuir para a orientação, coordenação e o controle das atividades inerentes à marinha mercante, né? Organizações correlatas e atividades de esporte e recreio, né? Que, no que se refere aqui à defesa aqui, né, da defesa nacional, né, da salvaguarda da vida humana, né, mar. Nós temos aqui a questão aqui da segurança aqui, da navegação e prevenção, né, da poluição hídrica, né, concernente aqui a embarcações, plataformas, né, ou suas instalações de apoio, né. Isso aqui, tudo isso em situações aqui de conflito, crise, estado de sítio, estado de defesa, né. E em regimes especiais, né? Tudo isso aqui cabe às capitanias, né? E delegacias e agências, tarefas aqui subordinadas a elas de mobilização, desmobilização, né? Que lhes forem atribuídas pelas normas e diretrizes ligadas aqui à mobilização marítima e as emendas pelos comandantes dos distritos navais, gente, né? Mas nós temos tudo isso aqui atrelado, nós temos uma lei, né, que direciona tudo isso, tá? Nós temos uma lei chamada LESTA, que é a Lei 9.357. Essa lei ela dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário, tá? E em águas sob jurisdição nacional e traz outras providências, né, relacionadas ao tráfego aquaviário, né? A LESTA ela é comumente chamada, né, no meio marítimo, e ela serve de norte aqui para as atividades, né, para as atividades aqui desenvolvida pela Marinha do Brasil, na qualidade da autoridade marítima brasileira. A autoridade marítima brasileira ela promove aqui a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana. Essa que é a responsabilidade, né, da autoridade marítima, ela proteger, né, a vida humana nos mares, né, e cuidar da segurança, né, aquaviária, certo? Hidrovias e a prevenção também da poluição hídrica, tem esse controle da poluição hídrica, a entrada em vigor dessa lei da LESTA há mais de 2 décadas aqui no Brasil, né, ela foi muito importante, né, para os envolvidos nas atividades voltadas à navegação aquaviária, né, ela traz tranquilidade jurídica, as ações da Marinha Brasileira, né, ela traz norte, direcionamento, né, segurança jurídica, né, que ela regulamenta e fiscaliza esse setor, né.
a Lei 9.537 de 1997, a Lesta, ela diz o seguinte, que cabe à autoridade marítima promover, né, a implantação e execução desta lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação, né, no mar aberto, hidrovias interiores, e promover, né, a proteção, né, dos mares, evitando aqui a poluição ambiental, né, por parte das embarcações, das plataformas, né, ou suas instalações, né, de apoio. E ela traz especificamente aqui em seu artigo 4º, né, ela traz o seguinte, né, ela diz o seguinte aqui no seu artigo 4º, né, que é de competência aqui da autoridade marítima, no caso, elaborar as normas de segurança da navegação, né? Então, de quem é a responsabilidade aqui de cuidar das normas de segurança da navegação? É a autoridade marítima, né? Diante deste contexto, nós destacamos algumas matérias que são relevantes, como o tráfego e permanência das embarcações, né? Tráfego, a permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como aqui também a questão da entrada e saída dos portos, atracadouros, né, e fundeadores e marinas, né. Então, gente, isso aqui não é de qualquer jeito, ninguém pode estar chegando aí nos portos brasileiros, ancorando de qualquer jeito, não. Tem todo um contexto, né, existem leis que devem ser respeitadas, né, e a inscrição das embarcações também, a fiscalização, o registro de propriedade, tudo isso aqui é a cargo aqui da autoridade marítima brasileira, né? A execução de obras, drenagens, pesquisa, lavra de minerais sobre as margens aqui das águas, sobre jurisdição nacional, no que concerne aqui ao ordenamento do espaço, né? Aquaviário, a segurança da navegação, sem prejuízo aqui das obrigações frente às demais órgãos competentes, tá certo? Tem também a questão da determinação aqui, da tripulação de segurança das embarcações, né? Ter aqui o controle, fiscalizar a tripulação, né? A segurança deles nas embarcações, né? Assegurando aqui as partes interessadas o direito de interpor, no caso aqui, recurso, quando discordar da quantidade fixada, né? Então, nós temos que todas essas matérias, na forma regida pelas autoridades marítimas brasileiras, devem ser observadas, né, pelas embarcações brasileiras, seus tripulantes. Essa lei tem que ser respeitada, ou não tripulantes, mesmo quando em águas estrangeiras também, devem ser observadas as normas locais, tá? Por outro lado, as embarcações estrangeiras que estiverem em águas brasileiras, em desacordo com as normas locais de segurança, elas terão que, aqui no caso aqui, quando elas não obedecem aqui as normas, elas terão que sofrer aqui inspeção naval, tá certo? Elas vão ter que sofrer aqui fiscalização, uma inspeção naval, e poderão ser ordenadas conforme aqui, né, conforme a situação específica, tá? A não entrar ou não sair do porto, ou sair, né, das águas jurisdicionais brasileiras, ou ainda a aportar em outro porto nacional. Neste contexto, a Marinha ela tem a responsabilidade aqui, né, via Diretoria de Portos e Costa, emite as chamadas normais da autoridade marítima. A autoridade marítima também ela tem um controle aqui de fiscalização sanitária, né, os navios que chegam, que saem, as embarcações que entram e saem no país, então tem essa questão da fiscalização sanitária também, tá? Então, quando a gente fala aqui que essa lei ela é importante, ela trata aqui da defesa nacional, da salvaguarda da vida humana no mar, segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica, né, concernente às embarcações, plataformas, ou suas instalações de apoio, né, que em situações de conflito, crise, estados de sítio, estado de defesa, e aqui em regimes especiais, né, cabe aqui às capitanias, delegacias e agências as tarefas aqui de mobilização e desmobilização, né,
que lhes forem atribuídas, né, pelas formas, né, e diretrizes ligadas à mobilização marítima e às emendas, né, pelos comandantes dos distritos navais. Nós temos que as principais atividades da autoridade marítima brasileira, por meio das capitanias, delegacias e as agências, decorrem da área de segurança do tráfego aquaviário, né? Do ensino profissional marítimo e da prevenção da poluição hídrica causada por embarcações, né? E plataformas, certo? As plataformas e suas instalações de apoio, a orientação funcional dessas organizações militares está a cargo da diretoria dos portos, né? E subordinação dos distritos navais com as seguintes tarefas, né? Cumpre e fazer cumprir a legislação aqui, exato, as normas nacionais, internacionais aqui, no caso que regula os tráfegos marítimo, fluvial, lacustre, relativa à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação no mar aberto. A prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas, suas instalações de apoio. Gente, tudo isso aqui é responsabilidade aqui da autoridade marítima. Mas essa responsabilidade é atribuída a ele através de uma lei, né, que dá este norteamento, desta direção para ele fazer tudo isto, que é a LESTA, né, esta lei que a gente acabou de citar, né? Essa lei ela é muito importante, ela traz todo um direcionamento aqui, né, para essa proteção, a proteção da navegação, a proteção, né, da vida humana nas águas, né, e do tráfego aquaviário também, né. Exercer a fiscalização do serviço de praticagem é também da autoridade marítima, essa responsabilidade, tá? O serviço de praticagem é aquela pessoa que é responsável por atracar os navios nos portos de maneira correta, certo? Realizar inspeções navais e vistoria, fazer aqui a fiscalização, bem que entra a questão também da fiscalização sanitária, certo? Nós temos também aqui executar as tarefas de fiscalização, né? Necessária a manutenção da boa ordem no tráfego aquaviário, aquilo que eu acabei de falar, né? A autoridade marítima, a responsabilidade ela é muito grande, ele é o representante legal do país, né? Responsável aqui pela salvaguarda da vida humana, responsável pela segurança da navegação no mar, nas hidrovias interiores, bem como pela prevenção aqui da poluição ambiental, né? Causada pelos navios, pelas plataformas, suas instalações de apoio. E no Brasil, essa função aqui, ela é exercida pelo comandante da Marinha, tá? O comandante da Marinha é o responsável, né? Dentre outras atribuições que ele tem, o comandante da Marinha, em relação ao ordenamento, regulamentação das atividades, né, da Marinha Mercante, né? Cabe a ele também promover, né? Promover a implementação, cabendo a ele promover a implementação e a execução da lei, né, de segurança do tráfego aquaviário, a LESTA, né? Então, ele tem esta responsabilidade de fazer com que esta lei ela seja respeitada, ela seja obedecida, né? Ele tem que promover, né, a implementação e a execução desta lei, né? Que é de competência dessa autoridade, né? Competência dele é a elaboração também de normas, né? Visando aqui, no caso aqui, ao ordenamento, a segurança do tráfego aquaviário. Então, o comandante, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? A autoridade marítima, aqui no caso aqui no Brasil, é o comandante aqui, né? Da Marinha, gente. Autoridade marítima, né? A gente já falou aqui. A Diretoria de Portos e Costa é uma organização militar da Marinha, né? Do Brasil, subordinada aqui também ao comandante da Marinha. Ele também é responsável, no caso aqui, por elaborar normas no âmbito de suas atribuições, né? Como representante da autoridade marítima brasileira, ele vai atuar aqui na área de segurança, como a gente já falou, do tráfego aquaviário, no sistema de ensino profissional marítimo, normatizar e supervisionar a gestão ambiental das organizações militar da Marinha do Brasil, acompanhar políticas marítimas e as resoluções emanadas da Organização Marítima Internacional, a OMI, né, além de efetuar a gestão de processo, né, das 67 capitanias, né, e delegacias e agências espalhadas pelo território nacional, certo?
Então, ele tem esta responsabilidade, a responsabilidade dele é uma responsabilidade grande, né? Nós sabemos que o nosso país é um país que tem muitos portos, né? Muitos mesmo, né? E é muito importante, né? Tudo isso que nós acabamos de ver é importante, né? Porque a Autoridade Marítima Brasileira, ele tem essa responsabilidade imensa, né? E eu creio, né, que o nosso país é um país que tem sido abençoado nessa questão, né? Porque devido a esses portos que nós temos, o Brasil ele é um país importador e exportador, né? Então, em termos assim de tráfego aquaviário no Brasil, é constante, né? Nós temos portos muito importantes, inclusive aqui, né? Que São Luís do Maranhão nós temos portos, são portos importantes, né? Que servem aqui, né? Como porto de importação e de exportação, né? Nós sabemos que o Brasil aqui é um grande exportador, né, do agronegócio, né? Então, o Brasil é um país que atualmente ele tem investido muito em infraestrutura dos portos, né? E em 2013 houve uma reforma muito grande em relação às leis, né, que tratam da estrutura dos portos brasileiros, né? E os portos brasileiros atualmente eles têm sido modernizados, né? Eles têm recebido uma estrutura muito grande, né? Trabalham com muita tecnologia atualmente. Então, houve muitas mudanças, né, que melhoraram, né, os portos. A capitania ela trabalha de maneira muito responsável, a gente observa, né, que o trabalho da capitania é muito responsável, apesar que nós temos sofrido aqui algumas consequências, né, em relação à questão do meio ambiente, né, o meio ambiente ele tem sido assim, muito castigado, né. Sabemos que esse ano de 2020, né, 2019 para 2020, houve uma poluição muito grande, né, no meio ambiente marítimo. Foi derramado muito óleo, né, no mar, e ninguém sabe de onde é que veio isso, o que provocou isso, né? Foi feito uma instauração, uma perícia, foi feita investigação, foi aberto um inquérito, mas até hoje nunca foi concluído, nunca chegaram a uma definição, o que causou, né, essa poluição, e até hoje a gente está observando as consequências, né? A vida marítima tem sido castigada, né? Devido a essa poluição, né? E se nós não cuidarmos do meio ambiente marítimo, nós vamos ter uma perda muito grande daqui a alguns anos, né? Muitas espécies vão sumir, né? E a gente vê que tem sido uma decadência muito grande, então temos que cuidar, que o meio ambiente marítimo é muito importante. E cabe aqui, no caso, a Capitania dos Portos, né? Ela tem essa responsabilidade aqui de cuidar do meio ambiente marítimo, né? Essa responsabilidade de supervisionar, de fiscalizar, de implementar, né, leis, né? Implementar que sejam cumpridas, né, no tráfego aquaviário, a responsabilidade, né, das embarcações, né? E eu acredito que tudo isso tem sido feito, sim, né? Um caso ou outro que ocorre, né? Como aconteceu essa daí, desse derramamento de óleo nos mares, que até hoje nunca chegamos a nenhuma conclusão, né? Nesse inquérito aí. Então, mas eu acredito que o nosso país ele tem trabalhado bastante para que o meio ambiente ele seja resguardado, né? Vamos cada dia melhorar mais isso. Meus queridos, nós ficamos por aqui hoje, né? Falamos um pouco sobre a Capitania dos Portos. Sabemos que no nosso país nós temos 67 capitanias, né? Delegacias e agências espalhadas no território nacional. Temos vários portos, podemos citar alguns portos importantes aqui, como o Porto de São Luís, temos aqui porto em Santa Catarina, temos portos em Santo, no Rio de Janeiro, temos porto em Belém, então vários, porto em Santos, né? Então temos vários portos aqui no nosso país que são extremamente importantes, que são portos de importação e exportação, né? Então, sabemos que o tráfego aquaviário no nosso país ele é imenso, ele é grande, ele tem que ser regido por leis, né? Que no caso nós temos no Brasil a lei que rege o tráfego aquaviário no Brasil, é a LESTA, que é a Lei 9.537, 1997, certo? Meus queridos, nós ficamos hoje aqui
por aqui, agradeço, né, a participação de todos que estão assistindo esse vídeo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau para todos vocês, né? Espero que tenham gostado, né?